Oi, pessoal! Estamos começando mais um Plantões que Marcam, o episódio 40. Uma marca muito boa pra nós, né, Ju? Sensacional. E com uma convidada totalmente especial. Todo mundo falou dela. Gente, a Duda é muito legal, a Duda é isso, é aquilo. E eu tava ansiosa pra conhecê-la. Tá aqui, Duda Gesser, pra falar com a gente hoje de comunicação, né, Fê? Exato, ela Vai vai ser falar desafiador, porque falar no podcast com uma pessoa especialista em comunicação. Vai ser Exato. A nossa convidada vai se apresentar daqui a pouco, mas antes eu vou fazer uma introdução, né? A gente sabe que no setor da saúde, o principal é salvar vidas, é cuidar do paciente, mas no exercício do salvar, do cuidar, a oratória, a fala, a comunicação é essencial para um bom acolhimento, essencial também, às vezes, na contenção de crise, ao dar uma notícia por vezes não tão positiva. Então, é uma habilidade que os médicos não aprendem na faculdade, mas precisam exercer logo de cara, logo quando formam. E aí a gente resolveu trazer alguém que entende, que sabe muito do assunto, que é referência nas redes sociais, Eduarda Gesser. Olá, prazer estar aqui com vocês. E quando você trouxe essa vivência de não aprendermos na faculdade, eu também não aprendi. E fui colocada à prova diversas vezes por 5 anos. Sim. E isso começa já desde fundamental e outras questões não ensinam. A gente fala, abre a boca para falar, falamos e nada aprendemos ao longo da vida. A gente precisa o quê? De recursos, porque nos comunicamos o tempo todo e é isso que eu faço. Eu torno você a pessoa que se comunica através de técnicas e ferramentas que a oratória tem. Porque quem não sabe o que é oratória, ela é uma ferramenta, na verdade são ferramentas que existem para que a gente possa se comunicar. Comunicação é a mensagem, transmitir a mensagem com eficiência, influência, persuasão, técnica atrelada à sua mensagem, gerando impacto. Maravilhoso. Show. E pra quem não sabe, ela veio da área da saúde, viu, pessoal? Então ela fala com propriedade de ambos os assuntos para vocês. Exato. Se apresenta, fala um pouquinho do seu currículo pro nosso público, Duda. Visando a Eduarda, venho de uma experiência de 12 anos com a saúde, dentro da área da pediatria, na área da enfermagem, minha primeira formação. Atuei por 12 anos ao lado de médicos, outros enfermeiros, outros profissionais da área. E dentro desse caminhar de 12 anos, eu fui me especializar em outra área muito diferente, muito específica, que é a perícia criminal. Uau, você sai... Foi de um extremo ao outro. Aí você sai de... Não que na perícia não existam plantões, Sim. porém é completamente diferente. Sim. E eu fui, no meio do caminho, já servidora pública, jovem, uau, que delícia. Porém, insatisfeita com o processo vivido dentro da saúde, entre escalas, financeiro e outras demandas. E talvez o que muita gente almeja, né? Já ser servidora pública tão Eu nova, vivi com uma idade isso. tão baixa. Eu vivi 20 anos, primeiro concurso da vida aprovada, vai. Escolhi o hospital qual eu queria trabalhar. Não foi assim, foi direcionado, fui para pediatria, foi incrível. Uma vivência fantástica, porém muito cansativa. Ao longo da minha trajetória, por algumas questões, eu decidi estudar de novo. Por uma veia completamente diferente que é a perícia criminal. Crime, morte, num viés muito diferente, mais agressivo, arma, análise. Só que para isso, para a área da perícia que eu queria atuar, de novo, a área da saúde eu tinha que me formar. Farmacêutica, bioquímica. Porque eu não queria ser perita criminal formada como advogada, por exemplo. No ramo do direito, eu poderia. Se eu não queria. Se não é pra mim. Aqueles termos, eu disse, se eu posso e quero algo que vai contemplar a minha trajetória com a perícia, eu vou para a área da saúde, eu tenho domínio. Formei como farmacêutica bioquímica, no meio do caminho, eu fui entrando na perícia. E aí eu trabalhei por 2 anos, atuando como perita criminal, vivendo a experiência do crime e dentro da perícia entendendo sobre comunicação.
É, isso que eu fiquei mais curiosa. Então, qual que foi o start no momento na sua vida que a oratória entrou e você viu que poderia não só estudar, como fazer disso uma profissão? Foi quando o lugar em que eu atuava e como eu atuava como perita, ele me proporcionava crimes mais complexos. Porque você entra para perícia, vai aprendendo, iniciante, e de repente você dá um passo na carreira em que começa a fazer análise de outros casos. E aí eu disse, caramba, eu tô fazendo uma leitura a nível não verbal de crime, conduzindo aqui, fazendo todo esse parecer que leva a pessoa a ser presa, porque tem todo um relatório, porque o que ela está dizendo está incongruente com o que o corpo comunica. Eu disse, peraí. Tem alguma coisa aqui. Uau! Por que não olhar para a comunicação como uma oportunidade de viver através dela? Falo todos os dias, me comunico todos os dias, mas não vendo a ferramenta e hoje sirvo ao Estado de novo. Vou trabalhar para mim. Vou entender, porque é uma habilidade que eu desenvolvi. Eu sempre procurei falar bem, cuidar do português, olhar para a veia da comunicação. Eu sempre admirei pessoas que falavam bem. Uau, quero ser alguém com destaque que fale bem também. Sim. E nisso eu fui em busca de profissionais que pudessem me ajudar na trajetória para desenvolver a parte técnica. Porque falar bem, tem pessoas que naturalmente falam. Se falar bem, eu tô falando de um bom português, mas que não envolvem, só é legal te ouvir falar. Sim. Eu queria ser notada, eu queria ser famosa, eu queria que as pessoas me conhecessem, eu queria ser conhecida internacionalmente. Eu disse, uau! E é a comunicação. Na gama em que eu estou com a perícia, somente a perícia, não. E aí foi analisando o crime a nível não verbal e vendo incongruência entre o que o corpo falava e o que saía da comunicação de quem cometeu o crime, que eu me apaixonei pelas técnicas e ferramentas da oratória. Até Algo então, que você já gostava e desenvolveu para trabalhar com isso. Exatamente. Maravilhoso. Legal, muito legal. E aí você fez cursos e tudo mais, e você tem clientes, alunos que são da área da saúde? Você enxerga essa demanda? Ou é uma coisa que eles ainda não se preocupam tanto? Tá começando. Até porque eu venho contando a minha história de que eu era da área da saúde, de que eu atuei por 12 anos, de que a coisa aconteceu ali dentro, vivendo experiências no âmbito profissional. E eu quis dar um passo além. Eu já treinei. Claro, não é comum você ver um técnico de enfermagem, por exemplo, treinando a sua oratória. Sim. Mas você vê médicos. Sim. Exato. E agora, com essa crescente da área de cuidado paliativo, tá em alta, eu acho que a comunicação é essencial pro médico que está se especializando nisso. E veja... O paliativista, né, que fala. Exatamente. E veja essa veia que você trouxe aqui. Falar na questão do paliativo. Sim. Eu já treinei vários profissionais médicos. Não é a minha área aqui. Eu tenho vários profissionais médicos. Não, eu estou elevando o nível de consciência para que eles entendam a importância. Principalmente na área em que é tão delicada. Notícias das mais variadas, sejam positivas ou não, você precisa conduzir. E aí você traz a questão do paliativismo. Do paliativismo. Se esse médico, ele não... Eu estou falando de um outro link dentro da oratória. Eu falei sobre isso gravando o curso ontem, que é a empatia. Sim. Comunicação, dentro da área da saúde, ela é cercada pela empatia. O profissional, seja ele qual for, dentro da área da saúde, que não tem a capacidade de se colocar minimamente junto, não estou dizendo nem se colocar inteiramente no lugar do outro, porque talvez nem consiga, mas se colocar junto ao processo que o outro está vivendo é essencial. O profissional hoje da área da saúde... ponto de partida, eu acredito, assim. E se ele não for empático, não sustenta a profissão como gostaria. Sim. Porque Exato. é mais um. Sim. Ele não tem um diferencial. Ele não tem.
E também tem pesquisas, né, que falam que muito dos problemas ou dos desafios que os médicos enfrentam e acabam virando processos judiciais, por exemplo, ou reclamações, na grande maioria dos casos, é falta de uma comunicação assertiva. O paciente ou o familiar do paciente sai com aquela sensação de que foi mal atendido, mas às vezes ele foi mal Acolhido. Acolhido, isso, acho que a palavra é essa. Mal acolhido, ou a comunicação não foi feita de forma correta. De novo, não acolher é falta de empatia. Exato. E a empatia está diretamente atrelada à escutativa. Sim. É o Por ponto quê? de partida, igual eu Você falei. precisa ouvir. Não é entrar e sair, não, e nem julgando categoria, não é sobre isso. É sobre você sair do automático. Sim. É lidar com a vida de fato sendo uma vida, não mais uma. Exato. Vida. Empatia Exato. para aquela situação. Eu converso muito isso com a Fê porque a gente é advogada. Nós somos advogadas e estamos em áreas totalmente diferentes, mas... Então, assim, quando a gente tem um cliente no escritório de advocacia, o processo dele no escritório é mais um processo. Mas para ele, é o processo dele, é único, é dele e é o da vida dele. Então, a gente tem que tratar, quando está se comunicando com aquele cliente, como se fosse o único processo que a gente tem. Então, a gente bate muita bola com isso, porque não é todo mundo que tem essa empatia. Volta nisso. Porque, às vezes, o funcionário do escritório vai tratar como mais um processo. Não, sem paciência, sem empatia, não com a cautela que, às vezes, nós que lidamos com o cliente no primeiro contato, trataríamos aquele caso. A mesma coisa de um paciente do médico. É mais um paciente, mas pro paciente, é a vida dele, ele só tem ela. Ele só tem aquele problema é só dele, não é dele mais de alguém. Sim. Então, a gente tem que tratar o outro, naquele momento que a gente está lidando com o outro, como uma situação única. Não, aqui, agora, nesse momento, o paciente é o único que eu tenho. E como eu não fazer tenho isso? que pensar em todos os outros. E como? Fazer isso? Com a ajuda da Duda. É exatamente um ponto em que eu passei por neonatal, eu passei por emergência, eu passei por centro cirúrgico. E veja só, demandas completamente diferentes. Porta aberta, chegou, eu não tô fazendo, vamos lá, porque eu tenho que produzir aqui. Chegou, vai atender. Sim. Centro cirúrgico demanda. Demanda porque existe uma produção, ganha-se por cirurgia, por ato cirúrgico e tudo mais. E aí existe, vamos produzir. Eu ganho por produção, o que torna o processo automático, porque é mais uma cirurgia. Sim. Não é a cirurgia. E o médico, ele acaba não conectando com aquela família. Por quê? Porque eu tenho um número... Sim. Pra bater. Sim. Como se fosse meta. E isso me deixa inquieta. Porque acaba com todo o processo comunicativo dentro das instituições. Eu não estou falando de uma específica. Estou falando de todas. Seja privada ou seja pública. Toda ela peca no quesito comunicação. A gente quer fazer a roda girar, mas não pensa em contratar mais, educar os profissionais, fazer o processo em uma via educacional para gerar o quê? Um processo muito mais sólido. Sim. E um atendimento muito mais empático, porque rege isso. E aí sim você traz congruência e resultados. E Duda, pro nosso ouvinte que tá lá pensando assim, gente, mas como que eu vou saber se eu sou ou não um bom orador? Quais são os sintomas? Quais são os sintomas para identificar se eu me comunico bem ou não? Tá, primeiro ponto. Você fala demais? Você consegue, de fato, ouvir o outro? Um bom orador hoje não é... Hoje não, sempre e para sempre. Será aquela pessoa que fala menos e que ouve mais. Porque a partir do que você ouve, você sabe como comunicar. Você abre a boca para falar com coerência, com congruência, porque você ouviu. O ato e a sabedoria de um bom orador é ser um saber bom ouvinte. Ouvir. Para saber como e o que comunicar. Ótima dica. E não, estamos tão acelerados, a gente pega o celular aqui, tô respondendo, você nem ouvi, mas já dei uma resposta. Não sei se você gostou ou não, ou se era aquilo que você, de fato, queria e precisava para aquele momento, porque a gente está fazendo multitarefas. Quem que para ouvir um áudio hoje, por exemplo,
E eu me exercito, viu? Me coloco em movimento. O que eu treino com as pessoas, eu aplico no meu cotidiano. Ouvir na velocidade normal. Um vídeo na velocidade normal. Sim. Normal. Existe um tempo cronológico. E a tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas também Fato. acelerar. E em contrapartida, você ouve menos. Vai, não dá para eu acelerar a tua fala aqui. Sim. 2.0. Porque Só eu já no tô WhatsApp. saturada só de você começar a falar. Aí eu já tô mexendo perna. Sim. Caramba! Isso Ainda aí vem da falando. perícia, tá? É, Leitura corporal. chocada. Vem da Mas é perícia, isso mesmo, eu exatamente. costumo falar que a gente tá nos acelerando, Sim. né? E aí, muitas pessoas falam que a tecnologia em si aproxima, mas a partir do momento que eu recebo um áudio e eu coloco o que a outra pessoa tá falando pra mim na velocidade 2, eu tô me distanciando dela. Sim. Porque eu não tô com óbvio. paciência de ouvi-la. Sim. E qual é De a fato. chance da sua resposta ser uma resposta real? Tô falando assim, Exato. aqui e agora. Nós não estamos aqui agora. E existem 2 hormônios que eu chamo de hormônio quando eu treino nos meus treinamentos, e eu trago isso, que é você obrigatoriamente, pensando em comunicar, pensando em ter melhores resultados, produzir um pouco mais, assim, e na sua excelência, sem a pressa, você precisa usar dos hormônios aqui e agora. Estou falando com você aqui e agora. Eu olho para você, o meu corpo. Você tá vendo que eu estou me Sim. movimentando e direcionando o meu corpo para cada uma quando eu falo, porque eu Sim. estou aqui e agora, ouvindo de maneira atenta para entregar e gerar algum tipo de valor, para não ser mais uma resposta genérica ou vaga, porque é isso que está acontecendo. Então, falar bem tem pouco de falar e muito de outras coisas. Muito de ouvir. Pouco de falar, muito de ouvir. E saber, a partir do que você ouve, de fato saber como falar. Isso é profundo. É profundo, não, é porque... É. Então, quer dizer que falar demais não quer dizer que você tá falando bem. Falar demais não quer dizer que você fala bem. Muito pelo contrário. Pode demonstrar, inclusive, insegurança. Insegurança, falta de respeito. E outra, você se perde. Sim. Prolixidade. As pessoas não ganham espaço. Quem que se aproxima de alguém que fala? Tô falando sem parar e não dá vez. Isso é um desrespeito. Sim. É um desrespeito. E outra, dentro do crime, quem comete crime, normalmente, quando a gente dá a oportunidade para falar e a pessoa quer muito conduzir o processo dela, ela fala demais e o corpo fala de menos, porque eu distancio a verdade do que o meu corpo demonstra e ela mesma assina Se o entrega. próprio laudo e vai presa. Porque falou demais. Começa a trazer um monte de incongruência, o corpo não corresponde àquilo que está sendo trazido. E aí você define o que vai acontecer Tô com a chocada. pessoa. É, legal. Eu achava que eu falava demais, agora não sei. Eu também, eu falo demais. Então, Mas eu também me considero uma boa ouvinte. Aí Sim, precisa ver um você é uma boa equilíbrio. ouvinte mesmo. É. Consegue equilibrar, você é uma boa oradora. Entre ouvir, não é sempre ouvir e nunca falar, assim, sempre dá muito espaço ao outro, cuidado, porque senão você também perde o seu espaço. Aham. É equilibrar entre falar e ouvir, sempre optando como primeira escolha, ouvir primeiro e falar. A nosso Menos. público, principalmente no aplicativo, é um público muito jovem, geração Z. Tá? E tem vários estudos que falam que o acesso exagerado à tecnologia, a redes sociais, de alguma forma está influenciando na capacidade de comunicação presencial. Que são ótimas, é uma geração que se comunica muito bem nas redes, mas quando De forma chega... escrita, talvez, né? de forma escrita. Não, é porque eu vi um gestor de uma grande empresa falando, falou assim, olha, o pessoal, você vê, eles estão lá o tempo todo escrevendo nas redes sociais. Sim. Mas quando você chega para um ambiente corporativo,
eles não conversam. E não tem como você tocar uma empresa, em alguns cargos principalmente, sem conversar. E a nossa geração de novos médicos que estão vindo aí precisam, porque eles trabalham em equipe. Você foi da área de saúde, você sabe, é um trabalho em equipe. O que você acha que a oratória em si pode ajudar essa geração a melhorar isso mesmo e chegar mais preparado para a comunicação presencial? Eu trago isso como um ponto muito sério. Isso é muito sério. Sim. Essas pessoas, elas se comunicam sozinhas. Elas não sabem falar com mais do que uma pessoa. Porque eu posso muito bem pegar o meu celular aqui e interagir. Milhões de seguidores, milhões de contas alcançadas. Eu tô falando com todo mundo e não tô falando com ninguém. Sim. Porque eu saio do ambiente virtual, eu não sei o que fazer. Porque eu saio da minha zona de segurança, de conforto. Aqui eu domino. Mas e aqui? Porque isso aqui é o que você vive. Não é isso aqui que você vive 100% do seu tempo. Porque aqui você também se faz presente, mas é uma presença solitária. Tem outras pessoas que estão vendo você e como você comunica ao vivo, em tempo real, a todo momento. Você pega o seu melhor take, a sua melhor postura. Eu vou entregar o meu Melhor ângulo. E a vida real não é assim. Não existe. Você precisa treinar, mas é querer. A geração tá muito apressada. Tá muito apressada. E se não olhar de fato para a comunicação, perde espaço. Sim. E são profissionais que, se desejam ter espaço, precisam de forma gradual sair do ambiente em que estão e começar pouco a pouco a trabalhar a interação. E eu volto a dizer, se aprender a ouvir, vai conseguir comunicar. Estão bloqueados. Por quê? Porque não exercitam. E exige prática de começar a socializar e trazer vivência, criando oportunidades. E é você com você mesmo fazendo autoanálise. A comunicação é muito isso. É querer muito para você gerar muito valor e ter a vida dos seus sonhos, deixar de ser alguém solitário. Mas sabe qual que eu acho que é o maior desafio? Fazer a geração Z entender que se comunicar bem é importante. Porque às vezes eles não querem também, sabe? Chegar num ambiente e falar assim, não tô afim de conversar com ninguém. Eu sinto às vezes isso em alguns. Mas aí nunca? Pois é, em algum momento isso vai fazer falta. Mas é que a gente entendeu que a geração Z entende a vida como uma pizza. A gente sempre fala isso nas nossas reuniões. O trabalho é só uma fatia. Então, o trabalho talvez seja o principal ponto da minha vida que vai me fazer desfrutar de todos os outros. Mas para eles, não. Para eles, o trabalho é só uma fatia da pizza, que está atrelada a vários outros. Então, para ele se comunicar bem no trabalho, ele tem que entender que isso é muito importante para a vida dele. E talvez o desafio seja fazer ele entender isso. Mas já há reflexo na parte do relacionamento também. Tem vários estudos falando que é uma geração que está com dificuldade de se relacionar porque não conversa. Exato. Porque não e às vezes tem. não só se relacionar para encontrar um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Tudo. Mas de amizade. Então Exato. são pessoas solitárias, é o que você falou. São. Tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas são solitários. E isso é uma coisa que eu não posso fazer, você não pode fazer. De fato, a pessoa precisa querer. E isso é ambiência também. Porque talvez aquele ambiente que ele está inserido agora, e isso é consciência. E comunicação é de dentro para fora. Sim. A depender do que a pessoa fala para ela, aquele ambiente não é um ambiente em que ela quer estar. Mas ela se obriga a estar ali porque todo mundo está. Ela tem medo de ser ela. Tem medo de falar assim, não quero. A geração Z tem medo de ser autêntica, porque vivem copiando, sendo cópias e não conseguem ser quem de fato elas são. E aí faz o quê? Terapia. Precisa buscar a ajuda de um profissional que faça entender que isso tudo reflete diretamente em outras áreas da vida. E ver que a profissão é o que leva a sustentar as demais áreas. Precisa virar o jogo. Eu não acho nem que é ruim só para a geração Z. Por exemplo, os famosos. A gente até conversou sobre isso outro dia, né, Fê? Que eu acho que eles são pessoas muito solitárias. Eu não gostaria de ser famosa. Porque é muito isso. Eles têm milhares de fãs,
fazem milhares de espetáculos, por exemplo, um cantor famoso, mas ele não tem tempo com a família, não tem tempo com amigos, porque ele não pode ir num supermercado comprar um pão, porque ele vai ser reconhecido. E aí eles ficam muito solitários, isso acaba gerando depressão e aquela coisa toda que acontece com todos eles. E, gente, você vê pessoas doentes e muito disso. É um cantor na cabeça de todo mundo, é famoso, sabe se comunicar, mas na verdade, acho que no fundo não. Porque são solitários. Isso não é demandado deles saber se comunicar. Não, porque isso gira muito em torno do preciso fazer mais. Exato. Estamos viciados em fazer. Fazer e pouco viver. Porque somos naturalmente condicionados a acumular. E aí, no lugar de acumular memórias, aquilo que vai fazer você seguir num próximo dia, ter uma relação melhor, você substitui por bem material. Porque eu tô viciada em fazer. Isso. Eu preciso fazer. Porque quanto mais eu fizer, mais eu tenho, mais fama eu tenho. Só que, muitas vezes, é como você disse, às vezes é um relacionamento com a mulher, mas você tem muito dinheiro. Infeliz no casamento. Sim. Não equilibra, porque tá tão viciado. E isso precisa ser desconstruído. Existem treinamentos hoje, pessoas que trabalham inteligência emocional, e eu falo muito sobre isso. Quem está nessa veia, no lugar de fazer muito, precisa trabalhar inteligência emocional. Porque aí aprende a comunicar com quem é de verdade, com ela mesma. A pessoa aprende a comunicar com ela, a agradecer, a olhar para a vida dela como algo que vale a pena, que é valioso e único, porque sai do fluxo automático. Inteligência emocional é sensacional. Trabalho em mim para poder aplicar dentro dos treinamentos para destravar a comunicação. Sim. E imagina o que pode fazer isso na vida de alguém que tá preso no fluxo do só fazer e não viver, porque desconecta da vida real, de fato, e adoece. Às vezes até a gente mesmo se pega nessa de fazer. Sim. E não tá presente efetivamente nos locais, né? E por que tudo tu mais. vocês acham que a pessoa tá viciada em fazer? Vem de onde isso? Eu acho que é do acelerar que tá, dessa vida acelerada que a gente tem. É do que ela comunica pra ela. É a comunicação. Ela diz que precisa fazer mais. É o que ela acredita. O mundo tá dando uma mensagem, comunicando algo, ela acredita que aquilo é real, comunica pra ela e faz o fluxo. O que eu adoeço? Porque eu comunico muitas vezes e vibro no medo. Tô com medo, não vou fazer. Porque o medo é ruim. Eu adoeço por conta da minha comunicação. Claro que existem fatores da fisiologia, o corpo, porém a mente é aquilo que não é trabalhado. Sim. E que te leva ao sucesso ou ao fracasso através do que você comunica o tempo inteiro. É sobre comunicação. Só que é como? Como você comunica a vida que você quer viver. É interessante. E você tá falando muito de questões psicológicas, né? Então a comunicação, ela tá intrinsecamente ligada ao que tá dentro da nossa cabecinha. Sim, diretamente. Duda, por que você fala aí se você afirma? Como é que eu vou corrigir a tua postura, por exemplo, que é externa, se eu não olhar a causa, que é intrínseca, do medo, da insegurança, da inquietude, da ansiedade? Tem alguma coisa que você comunica a você, que faz você travar, por exemplo, os recém-formados, a geração Z, que não vai. Por que não vai? Tem um porquê ali. Por que a postura é inadequada? Por que a fala não sai? Olha pra dentro para poder externamente manifestar. O corpo, ele só vai exteriorizar aquilo que tá dentro. De uma postura segura, a insegurança. E sim, é de dentro para fora, sempre. Eu super acredito nisso, assim, porque a minha jornada, pra eu estar aqui agora na frente de um microfone, assim, não foi assim na minha adolescência. Eu era muito tímida, inclusive. Tinha medo de falar, de me posicionar. Mas a vida e depois as circunstâncias da vida me deram uma segurança, assim, aí você vai tendo
bons resultados profissionais, bons resultados financeiros e tudo mais. E aí você vai tendo mais, você acorda mais confiante todos os dias e isso externa pro que você fala, como você comunica e tudo mais. Então, eu super acredito que é fascinante, inclusive, como a nossa autopercepção influencia demais em como o outro nos percebe, né? Sim. Tanto que, quando eu criei a minha metodologia, eu disse, eu vou trabalhar com autoanálise. Porque não basta somente eu ver, eu preciso que a pessoa sinta, visualize e transforme. Que eu posso dar o comando que for. Ela não vai executar enquanto ela não vê que precisar. Sim. E aí é a autoanálise. E isso é tão profundo porque... Ai, Duda, tô cheia de vício de linguagem. Tem uma insegurança por trás. Tem uma falta de presença e de consciência. Que quando você identificar, olha os hormônios você fica aqui, você está aqui agora, tá consciente, elimina. Ou aprende a reduzir. Existe um processo cronológico de acontecimento. Não é do além. E isso que você trouxe é muito importante. Legal. Tua reflexão. Eu sou tímida até hoje. Ah, sim. Se Depende, fosse, né, eu quero Juliana? entender qual grau de timidez. Porque alguém que de fato é tímido, assim, não se expõe ao modo. Por mais que estejamos aqui num ambiente em que não tem a plateia física, mas você tá aqui. E os Se expondo. tímidos e as pessoas que às vezes estão lá assim, eu não consigo, eu sou tímido, eu tenho muita dificuldade. Até essas pessoas podem se tornar bons comunicadores? Lógico, com exposição gradual, treino constante, em doses homeopáticas. Por que isso, Duda? O desconforto, primeiro a gente cria um monstro. Caramba, eu sou tímido e eu sei que eu preciso destravar. Só que enquanto eu não vivenciar todas essas emoções, no lugar de falar, eu nunca vou saber se é esse monstro que eu criei ou não. E essa exposição gradual, de maneira constante, todos os dias. Eu ando assim, ó. Que tal uma ação prática de andar com a cabeça erguida? Não é assim. Certo? Eu tô falando olhar. E olhar no olho de alguém desconhecido, na rua. No lugar de você ficar aqui preso no celular, caminhando por aí, porque os tímidos tendem Sim. a ficar muito recolhidos, pessoas na sua extrema polaridade, certo? Sim. Guarda. Caminha olhando na direção, olhando pra frente e olhe na direção de alguém. Qualquer pessoa desconhecida e sente o que é olhar no olho. Que o tímido, Sim. posição fetal e até em pé. Sentado só piora. São ações. E quando eu digo gradual, não são grandes plateias que você vai gradualmente se expondo. É no teu dia a dia. Quais ações? E aí elenca. Quais são as ações que você não faz hoje? Eu não olho no olho. E eu não falo com pessoas desconhecidas. Que tal? Tudo bem, fulana? Tudo bem? Olá, boa tarde. Chegar e se apresentar em algum lugar de maneira diferente. Sim. Fazer para sentir. Precisa sentir e vivenciar. Caso contrário, aí sim é uma decisão dela viver a timidez. Por opção, por uma decisão. Aí é autorresponsabilidade. Que se quiser, consegue. Se quiser, consegue. Viu? Então, vocês aí tímidos de plantão que estão usando a timidez como desculpa para não falar mais, se comunicar mais, então tem solução. Levanta a cabeça, princesa, senão A coroa cai, vem, a coroa cai. Muito bom feio. isso. A Duda gravou um curso, né, Fê, ontem. A gente vai lançar nos próximos meses para vocês. E a gente vai ter uma apresentação dia 10 de dezembro, dos resultados da empresa. E aí eu quero que você me dê umas dicas de comunicação para eu não ficar tímida e em contrapartida também pro pessoal que vai assistir. Lembrando que ela vai ter que fazer essa apresentação pros investidores. A gente, Responsabilidade. O sarrafo tá... são 2, Júnior e Romão, que a gente carinhosamente apelidou de malvados favoritos. Tá, E é uma baita de uma responsabilidade. Não sei nem o que eu vou falar no dia. Tá. Mas eu posso receber dicas preciosas aqui agora. E o pessoal vai surfar na onda e recebendo dicas junto comigo. Com certeza. Não só pode, como vai. A pergunta é, dia 10 tá aí. Pois é. E Dia o 10 tá preparo? aí, ó, batendo na porta. E o preparo?
Porque para você se sentir segura, você acabou de me dizer que eu nem sei o que eu vou falar. Estamos falando de algo muito importante, de algo que pode trazer uma virada de chave, uma transformação, visando o que vocês almejam para 2025. Sim. E o preparo. Duda, como que eu me preparo? Não é no dia, é antes e começa agora. Lembra do aqui e agora? É todo dia aqui e agora um pouco. Minha sugestão é estruturar de fato você ter uma fala inicial. Eu falei sobre isso no curso ontem, que é a estrutura de fala. Sim. Uma introdução, mas não a introdução que a gente está acostumado a ver no colégio, páginas e páginas. Uma introdução com um marco importante do que você tem a dizer sobre aquele assunto. E desenvolver, Duda, como desenvolvo? 3, 4 pontos daquilo que é de extrema relevância para o processo, porque ali estamos falando também de uma negociação, Sim. de algo que tem alguém avaliando, dados, informações. O que você vai trazer de relevante para pontuar e mostrar assim, ó? Trouxe o impacto inicial, agora ponto A, use as mãos para falar, entendeu? Ponto B, ponto C, ponto D, daquilo que eu trouxe, mostra um resultado X, P, T, O. E claro, você traz o quê? Um desenvolver objetivo. Não é para trazer muitas informações para não ficar confuso, porque eles vão perguntar. Sim, com certeza. E aí, a ideia é, no desenvolvimento, você gerar desejo. Como que eu gero desejo? Entonando a sua fala. Treinando, antes disso tudo, articular bem. Fale. Eu tinha que fazer essa questão de articulação quando eu estava fazendo aula de canto. E você aprendeu. Aprendi. Em um nível muito mais profundo até do que eu ensino, porque tinha alguém especialista em voz ali. Usa as ferramentas que você já tem para articular bem as palavras. Você está falando de algo muito importante para gerar o quê? Desejo. Varie o seu tom de voz. Eu estou fazendo isso exatamente aqui o tempo inteiro. Olha como eu baixei. Começa a envolver e abraçar. Um marco importante é o teu ponto de arranque. 3, 4 pontos que você vai trazer como indispensáveis para aquela negociação, para aquele momento. E o que é o fechamento? Envolver, de fato, aquilo que você trouxe com algo que você quer muito que aconteça com a empresa. Cereja do bolo. É analisar todo esse contexto daquilo que você tem para entregar. Só que sem botar num papel e sem se preparar agora a sua introdução, de maneira resumida, impactante, com algum marco para o quê? Nossa, a Carry-On, é nesse nível que eu tô envolvido? É, meu amor, é nesse nível. Aí traz os pontos. E o fechamento é deixar esse desejo pelo que a Carry-On apresenta ali, ó, gritando, ativo, latente, porque eles farão perguntas. E toda a tua condução deve ser em gerar desejo para saber mais. Não entrega tudo. Faz com que eles questionem, porque daí tá na tua mão. Fato. Ó. Tá preparada agora? Agora eu tô preparada para me preparar. É, você tá, Exatamente. tá preparada para se preparar. Exatamente. E Duda, eu tô trazendo muito assim, porque eu leio bastante, então eu vou vendo pesquisas sobre os cenários e tudo mais. E aí, a gente vê que a produção de conteúdo e o consumo de conteúdo hoje é muito polarizado, né? O próprio Instagram, as redes sociais, com o algoritmo, se você lê uma coisa, aí ele vai te entregando só aquilo, né? Você acha que a exposição a conteúdo muito nichado atrapalha a comunicação, uma vez que às vezes eu fico sabendo só de um assunto, eu sei falar só de um assunto e não tenho condições de entender e explanar de outros assuntos e tudo mais numa conversa, por exemplo? Não gosto. Acho feio. Diminui... o teu nível intelectual, ele precisa ser variado. Se você só sabe sobre um assunto, como que você vai se sentir seguro por exemplo, a geração Z, que começou agora e só sabe da medicina aqui, pensando na área médica. Só fala sobre isso. Não tem domínio sobre nenhum outro assunto, nenhum outro contexto.
tá aí também um ponto de insegurança. Não gosto e eu sempre elenco alguns minutos do meu dia para pesquisar sobre outras demandas. Como eu analiso a comunicação, eu acabo vendo a comunicação de outras pessoas sobre determinadas temáticas, como inteligência emocional. Sim. Uma área da neurociência, eu gosto de estudar a neurociência. E aí eu vou captando outras informações para entender sobre a comunicação também, analisar, ver outros bons oradores e aumentar o meu aporte de conhecimento. Tem que variar, não dá para ficar só no mesmo espaço, não. Então, a rede social atrapalha? Na minha visão, a depender... Se você não usar de forma inteligente, sim. Porque daí Porque o comecei algoritmo com nicha meme. muito o assunto pra gente. Eu tô procurando um travesseiro porque eu preciso trocar o meu. Tá. Só aparece travesseiro pra mim no Instagram. Tá, mas Travesseiro e colchão. opta por... Claro que tem a questão da voz, não sei se isso é real ou não. Que a Eu também inteligência nunca pega entendi. tudo. Porém, faz o teste de você pesquisar sobre uma pia, dando coisas de casa, já que foi Sim. isso que você trouxe, pra ver a entrega, diversificar. Por exemplo, eu tô só no meme. Ai, piadinha. Caraca, só aparece essa desgraça. Que alguém me enviou, e se eu fiquei muito tempo naquilo ali, é o que mais vai aparecer. Sim. Com certeza. Agora, eu mudo a minha rota e eu tenho isso escrito como uma atividade diária dos meus afazeres, que é pesquisar pelo menos 3 temas variados, profissionais variados dentro do Instagram, até mesmo no próprio Google, porque ali junta tudo e sai entregando, para eu poder diversificar a minha fonte. Sempre faço isso. Eu faço isso. Meu algoritmo fica, com certeza, muito confuso. Assim. Eu pesquiso coisas aleatórias, assim... Temas nada... Às vezes eu pesquiso algo da medicina porque eu trabalho com marketing Sim, para profissional da saúde, eu preciso. Aí eu vou pesquisar alguma coisa para mim, pessoal. Aí ele fica assim, meu Deus, o que eu vou entregar para essa menina? Na verdade, ali tem muita coisa por trás que a gente não tem domínio. De fato, e nem nunca teremos. Agora, ele pode só entregar aquilo por uma decisão do próprio algoritmo. Agora, quem tem a capacidade de decidir o que quer ver é você. Isso. Aí o exercício é teu. Exatamente. Mas que ele só queira entregar uma coisa, você tem total liberdade para fazer como seu exercício diário, aumentar o seu nível intelectual e procurar por outras informações e ferramentas. Sim. É o seu dever. Ele atrapalha? Atrapalha. Gosto? Não gosto. Só que eu sou bem inteligente a ponto de fazer coisas melhores virem na minha direção. E o chat GPT não, inteligência artificial, que hoje em dia praticamente fala por nós. Nossa, aquilo é loucura. Mas, na sua visão, é positivo, negativo? Eu gosto, desde que você não use pra tudo. Eu não uso para tudo. E que te impeça de pensar, eu acho. Assim, aí é que tá. Você pode usar, talvez, como um auxiliador e não como um fator determinante para você copiar o que ele tá te falando e aplicar. Aí é que tá a sacada. Você precisa usar como uma ferramenta, um acessório. Exato, um para acessório. fazer coisas que tomariam o seu tempo. Isso. Não fazer por você tudo que demanda o seu tempo aqui, que é tua função. O que é essencial e que depende de você, que você não vai terceirizar a inteligência artificial. O que vem me incomodando é que, na qualidade de gestor, e pode até me colocar como antiquada às vezes, é que a nossa comunicação vai ficar padronizada. Porque quem tá fazendo as coisas não é a gente, é uma linguagem padronizada. Tá. Então, assim, às vezes, eu lá no meu escritório de advocacia, que hoje eu tô mais na posição de gerência do que de produtora de conteúdo, né, de peças. Aí, nitidamente eu percebo que dependendo da ação, eu recebo uma inicial feita por uma pessoa e por outra. Tem muita coisa que eu vejo, cara, foi o ChatGPT que fez isso aqui. Não tem a individualidade da pessoa, a naturalidade da pessoa se comunicar. Então, eu tendo a achar que esses mecanismos vai fazer com que a gente perca a nossa autenticidade de comunicação. Só perde se você quiser, porque quem sabe comunicar, eu uso da ferramenta do ChatGPT para diversas situações, só que eu não terceirizo. Exato. Porque pode até estar aqui, posso pesquisar agora qualquer demanda com vocês. Eu vou ler, eu preciso saber o que aquilo está me dizendo, porque é a minha compreensão que vai gerar o impacto. Você pode pegar e formular o documento, eu vou no ChatGPT, tô aqui, legal.
O que eu entendi disso aqui? Porque daí Exatamente, eu é isso. faço Porque se eu inteligência precisar é explicar esse minha. documento, como é que vai Não ser? Por isso que sabe. precisa ser uma ferramenta que vai te auxiliar e não vai fazer por você. É. Não dá pra substituir. Não tem como. É. Por quê? O papel de falar é teu. Exato. A menos que você bote um bonequinho lá, essas pessoas que agora tem até vídeo, não tem? Avatar, né? Sei lá como chama. Aí bota ali a pessoa. Agora a inteligência artificial, ela tem vida? Fala ali. Foi o que eu vi na última postagem de Aham. alguém que eu confio. Eu disse, nossa, agora a inteligência artificial fala? Fala assim, um boneco criado, Aham. vai falar por mim e vai gerar demandas. Tá errado. Na minha cabeça tá errado. Porque você nunca vai aprender a comunicar. Você não vai sair do lugar, não gera valor. E no ao vivo, meu amor, não tem Não tem, não inteligência tem artificial. que se Você vai garantir. passar Exato. vergonha. Exato. E aí tá na tua conta. O que você quer? Ter destaque por ser você e usar como um auxílio? Uau! Posso ver a ferramenta? Tá, tô com dúvida. Entendi, vou entregar. Uhum. Mas ela não faz por você. Exato. Nunca. Aí eu Concordo. discordo completamente. Usar isso aqui 100% pra você delegar tua vida e o teu fazer. Ah, inclusive você passa vergonha no... É, quando chega no tete a tete, a pessoa não Aí consegue... você olha e diz assim, contratei essa? Ah, você que eu contratei é? Tá bom. Entendi. Cadê aqui a rescisão do contrato? Porque é feio, é feio. Exato. Duda, agora uma outra que você vai me falar se interfere ou não. Que é uma coisa que eu gosto, assim. Nos últimos anos, estou me esforçando ainda mais para pensar mais nos lookinhos. O vestir, a moda em si, é uma forma de comunicação por si só? Ela ajuda na comunicação, na oratória, na confiança de quem está falando? Sim. E aqui a gente fala em canal de comunicação visual. Existem 3. Visual, auditivo e sinestésico. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, como ouço, e como eu me sinto através daquilo que eu recebo. Pode ser um toque, pode ser um ambiente como um todo me fazendo sentir sinestesia. Canal de comunicação visual, se for considerar aí dados que existem, 55%. E dentro dos 55% do valor, nós temos o que vestimos, como vestimos, por que vestimos e, através disso, como queremos impactar. Sim, impacta demais. Vou contar um pouco como, quando eu comecei, tinha um mentor e o mentor me orientava. Eu gosto de treinar, sou apaixonada por musculação, crossfit, essa coisa toda do exercício. Luta não, mas eu ia lá, treinava, fascinada. Contratei um serviço para me ajudar a impulsionar no digital. Lá em dezembro do ano passado, quase um ano. Não, outubro. Sabe qual era a orientação dele para mim? Tanto que eu abandonei a mentoria de mais de 25 mil reais. Sim, Meu Deus. sim. Duda, você gosta de treinar? Pega o seu top, bota top, entendeu? Vai lá na academia, treina e grava os teus conteúdos de top. Que é isso? Aí alguém me faz pergunta ali, como eu tava começando, de fato, no digital, assim, porque eu venho do mundo presencial. Tem 10, 11 meses que eu explodi no digital, que nem era uma vontade minha ir para. Fui, gostei, não saio. Aí também tem o gostar de ficar aqui. Uhum. Porque para escalar e outras questões, eu ia pra academia seguindo a orientação dele, algumas perguntas ele fazia, porque no começo as pessoas não falam com você e tá tudo bem, é normal, ninguém te conhece. Eu ia com aquela roupa, eu postava conteúdo aqui, gravando, aqui explodindo, porque era o objetivo, e eu queria me colocar como autoridade e cobrar caro. Oh, lindinha, vai conseguir mesmo. Dorme, acorda, vê se melhora. Acabando com a minha imagem. E ali Sim. eu tô falando de 55% de tudo que eu tava comunicando. Olha eu, por conta própria, e falta de consciência de levar em consideração o que eu já sabia sobre comunicação, porque eu decidi seguir a orientação de alguém para viralizar a qualquer custo. Uhum. Acabei com a minha imagem, eu não conseguia cobrar. Ninguém me via como autoridade. E sim, o impacto é estrondoso. Pode ser para muito positivo, assim, para polaridade do... As meninas ontem,
Quando me viram, disseram, nossa, Duda, belíssima, de uma elegância. Trouxeram alguns adjetivos e eu pensei no que eu iria vestir para gerar um impacto. Sim. Para que quando me vissem, captassem todos os sinais. Porque todo mundo tem os 3. Auditivo, visual, sinestésico, sempre um em maior porcentagem. Se você é visual e eu tô aqui, por exemplo, digamos que eu tire isso aqui e fique só de alcinha. Você não vai tirar o olho do meu ombro, toda essa região do meu tronco. Vai estar confortável para mim? Tô gerando o impacto que eu quero? Não, né? Não tô. Precisa sim cuidar. Moda, não sigo moda. Dificilmente eu pego coisas assim que estão muito em alta e trago pra minha rotina. Eu gosto de algo mais clean, tanto que me vem muito de preto, me vem de cores assim muito neutras, apesar de ter uma cartela de cores bem colorida. Eu quase não uso. De maneira estratégica, eu sei o que eu quero comunicar. Só que eu precisei errar muito. Ou seja, se você cuida e se importa, faz bem. E aí, gente, eu dou um alerta, porque a gente sabe que no mundo da saúde, a correria é muito grande, né? E aí, às vezes, o médico pensa em tudo, menos assim, se o jaleco tá alinhado, se o calçado tá limpinho, se o cabelo tá ok. Então, assim, a comunicação também passa pela imagem que você replica, né, para os seus pacientes, para os seus colegas de trabalho. Então, ter um cuidado para não deixar que a loucura do dia a dia faça com que a gente esqueça disso, né? E eu tenho aqui uma pergunta, que é qual a impressão que você causa sem precisar falar? Verdade. Fica a reflexão, qual é a impressão que você causa sem sequer abrir a sua boca, independente de qual área que você atue. Qual é a impressão? Muitas vezes alguém chega pra você, lá, depois de um tempo, e diz assim, eu não gostava de você. Eu te achava tão, sei lá, eu não gostava, muito séria. O que você já ouviu de alguém? Eu, por exemplo, quando era mais nova, eu não gostava de você, te achava metida. Eu achei que eu tava arrasando. Por quê? Porque eu tinha bastante conhecimento, era destaque da turma, só que eu não usava aquilo de maneira inteligente. Eu estava causando uma impressão só de existir negativa. Sim. E aí, qual é a impressão que se causa? E aí tá a vestimenta, tá o cabelo, vai trabalhar, arruma esse cabelo. Tá oleoso, dá um jeito, lava, prende, ora, não sei, dá teu jeito, passa álcool. Pede uma ajuda divina. Aí, tá cílio postiço, aquelas coisas que botam lá de alongamento. Vocês têm? Não. Tudo bem. Vai que aí deixa pra lá, que pode acontecer. Vem um negócio tudo... Eu não gosto, não. Amontoado na cara. Pra quê? Sabe, você tá comunicando descuido. A unha por fazer, a unha mal cuidada... É tudo, até mesmo o cheiro. Sim. Cuidar com o excesso, aí é desodorante, com um perfume, porque eu gosto. Aí um trem no cabelo que você usa. Olha o mineirinho agora. Gostei. Aí passa os trem no cabelo, que tem mais cheiro, aí juntou isso aqui com, Aí depois passa um perfume. Aí vem, que daí eu não posso ficar sem. Vem de... Eu já fico logo com dor de cabeça quando eu encontro uma pessoa dessa. Que sensação horrorosa. E tá comunicando. Por uma outra via, mas tá. Sim. Que é o que eu tô sentindo. Precisa cuidar. Não dá pra ir pra via do excesso. A neutralidade, ela sempre... Ainda bem que eu fiz minha unha ontem com a Paula. Ficou linda, ótima. Então, sem ressalvas. Não estou com a unha por fazer. A minha vista tá pequenininha. Tô cuidando aqui da minha imagem. Assim, e isso é muito legal, porque às vezes vai que tá... não fiz a unha, tá tudo bem. Mas tá lixada. Tira o esmalte. Ou tá com aquela coisa do esmalte aqui em cima, assim, Exato. acabando. Não, me mata o esmalte descascando. Nossa senhora, daí eu fico vendo a unha às vezes de alguém, aí dá vontade de ir lá e... Pegar a acetona. Tirar. Toma aqui uma acetona de presente. Mandaram entregar. Chegou pra você. Algodão é acetona. Se achar o que fazer, fica tranquila, pode usar, senão guarda. Tá aí uma via de comunicar algo pra ver se toca, porque é feio. Não muito tem nada, bom. passa uma base, tá tudo bem. Sim. Não curto muito cores. Cuidado também, vai botar um azul. Por quê? O azul. Exato. Eu gosto. Aí quando você estiver de férias na praia, biquíni, maiô, aí você bota até a cor do mar.
E fica em paz, bota a tartaruguinha se quiser. Exato. Fica tranquila. Muito bom. Eu acho que você devia aproveitar agora e fazer aquela pergunta que você me falou. É lógico que eu tava... Tem uma semana que eu tô preparando essa pergunta. Essa ninguém falou, pera. Não, essa daí essa do surpresa. script. Quando a gente vai caminhando por fim, tem as perguntas com zero compromisso com o profissionalismo. Isso. Então, é esse, que é o seguinte, o seu curso de oratória ajuda na hora de paquerar? Conseguiu seduzir o crush? Gente, se Conseguiu um você crush. pegar a técnica de persuasão através da modulação de voz, Oh, Fernanda, se você quiser. Não sei por que você tá perguntando Se você isso. que eu já executo isso, né? Mas eu executo por amor, não é porque eu fiz curso, não. É que quando o crush me liga, eu fico mansinha. Verdade. Aí isso acontece, isso aí é bom, liberam uns hormônios assim, que deixam, sabe, um bem-estar danado. E, claro, a comunicação em qualquer veia. Qualquer via, seja para saúde, seja para a área do direito, que de manhã eu estava dando uma aula e fazendo acompanhamento, ela é do direito, advogada e tem uma sustentação oral. É a mesma ferramenta. Agora, como você vai usar atrelado a gestos, porque tá tudo no curso. Terão acesso a tudo. Basta pensar um pouco fora do contexto profissional para envolver. Eu sei persuadir e envolver qualquer pessoa em qualquer ambiente, treinada para, principalmente porque eu venho do mundo do crime, eu tinha que envolver o criminoso na minha essência. E aí? Visando, aí vem a voz sedutora, para deixá-lo tranquilo e achar que não estava sendo interrogado e que eu estava dando, em algum nível na cabeça dele, tá dando mole, otária. Essa otária é você, meu amor. Prepara pra você, tá preparado? Aí a arma vem, a algema, preparado. Tô te dando mole, não. Não Vou te estou. prender. É isso, porque você envolve. Não importa qual for a via. E tudo é relacionamento. É. Seu crush, você consegue. E isso aí é incrível, porque Também, muito bom. com esse crush que vem sendo um desafiador na minha vida, assim, porque a gente quando vai entrando no mercado corporativo, né, ainda mais nós mulheres, você vai trabalhar muito com mulher, a gente, pra sobreviver, às vezes, O microfone. precisa se portar e conversar e impor a nossa opinião de uma forma firme, né? E aí eu tava numa vibe de trabalhar tanto que essa mesma postura e forma de comunicar que eu executava numa reunião, no ambiente, eu tava levando para todos as frentes da minha vida. E isso começou a impactar com ele, porque Você ainda tá nessa de trabalhar muito, tá? Sim, mas aí eu vi que quando eu amansava a voz, Dava reduzia 300% dos meus pepinos, lógico. entendeu? Porque eu tava conversando com ele como se ele fosse meu parceiro de negócio. E sabe o que é? Ele quer ser homem. O homem precisa ser homem na relação e a mulher, nós que estamos aí empreendendo no mundo do empreendedorismo, empresárias, as empreendedoras, precisamos aprender a ceder. Deixar que o homem seja homem e que você ocupe o seu lugar de mulher. Sua postura não é de submissão, nem O negócio, no começo eu isso. achava, mas depois eu entendi que não é isso. Não é. É você aprender a receber. Nós, quando entramos para o mercado do empreendedorismo, o mundo empresarial, corporativo, eu mando e você obedece. Ó a palminha da mão aqui. Tanto que a gente tende a falar assim. Eu mando e você obedece. É como se eu estivesse dando ordem o tempo todo, até no meu relacionamento. Vivi isso. Quando eu deixei o meu marido ser homem, cuidar, proteger, e eu baixei a guarda falando com ele de uma maneira mais amorosa, daí eu tomei consciência, porque até então, sem noção alguma do que eu estava fazendo, eu consegui virar o jogo e reestruturar toda uma base familiar. Porque dali era separação. E outra, ia acontecer com outro relacionamento. Porque eu, ocupando uma cadeira, ganhando muito mais, segura, dando ordens, eu mando e você obedece, porque você está abaixo de mim. Eu não me coloco na posição de deixar a empresária e ser só mulher. E é necessário, é um exercício diário. Equilibrar a energia feminina.
E eu acho que modular o receptor, né? Modular a pessoa que vai receber a sua mensagem. Uma coisa que eu não... Foi vivendo, né? E começando a entender onde é que eu tava errando, que eu cheguei nessa mesma percepção. Que, dependendo pra quem você tá falando, você tem que não deixar de ser quem você é, mas modular mesmo até a forma que você chega falando, chega impondo. O dia que ela briga comigo, eu falo, Fê, hoje não briga comigo, eu tô sensível. Não, e assim, e sabe que essa troca, até porque vocês são muito próximas, é importante que o outro também tenha clareza daquele teu dia, quanto mais Sim. próxima da pessoa, eu falo pro meu marido, já não tô bem, ele é do Rio, aí eu digo, cara, não tô bem. Eu aprendo a falar nível carioca lá. Cara, Eu gosto de não tô falar bem. também. Não tô, hoje cuidado. Porque eu posso não conseguir controlar a minha língua e te ofender, eu não quero. A comunicação, ela traz uma clareza sem igual e resultados incalculáveis a nível positivo. Negativo também, só que pensando no viés positivo, é algo que ninguém mais te tira. Por quê? Porque você vai equilibrando esses pratos todos da vida, fazendo o básico bem feito, que é dizer, não tô bem hoje. Só que a gente não fala. Simplesmente sai Sim. tacando o pé, sai dando soco e vai ofendendo todo mundo, machucando todo mundo. Se abríssemos a boca para falar e dar um comando, dizer, não acordei muito bem hoje, não somos treinados para fazer isso. Sim. Ah, e aí? Quem e tá que tudo aprendeu? bem não estar bem em algum dia, né? Lógico. Quando eu tô sensível, eu Lógico. falo mesmo. Falo, Fê, hoje eu tô sensível, não briga comigo. Aí eu também uso a mesma modulação da Fernanda fofa. E assim, o quanto o teu dia melhora? Fica assim, muito menos estressante, pensando em demandas que surgiriam se você não tivesse falado nada. Fato. Muda de uma maneira... eu digo que a congruência está entre saber como você está, transferir ao outro uma informação e, claro, o outro precisa entender o que você está dizendo. Realmente, eu não estou bem. Sim. Não estou legal. Cuidado com a forma como vamos conduzir o processo hoje. Tem que ter toda uma clareza na fala. Para que o teu dia não vire uma merda, de fato, porque vai virar se você não falar nada. Pela famosa falha de comunicação. Porque você não falou. Ah, mas ela tem que saber. Tenho? Tá escrito em que lugar? Bola de cristal. Exato. Olha, eu tenho que adivinhar que você não tá bem. Ah, mas me conhece há tanto tempo. Ah, não, eu não tenho esse problema, Meu não. bem, não quer dizer nada. É. Teu parceiro te conhece também há tanto tempo e nem sempre sabe quem é você. E aí? Sim. Se não Exato. comunicar, isso é o básico. Básico da comunicação. Falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, pra gente finalizar, resuma em uma frase para os nossos ouvintes aqui saírem daqui cientes da importância da oratória, do quanto é importante pesquisar, pensar sobre isso, se instruir, investir em cursos para que isso potencialize todas as áreas da vida, assim, profissional, pessoal e afins. A vida que você quer depende da comunicação que você não tem. É inquestionável. Eu uso isso todos os dias. A vida que você quer depende da comunicação que você não tem. Os resultados só virão ao modo que você mudar. Porque tudo comunica, falamos sobre isso a todo tempo aqui. Falando ou não falando. Sim. Ou seja, autoanálise, autorresponsabilidade. O que falta hoje dentro da sua comunicação para os resultados que você quer? O quê? E pode olhar, Duda, mas não é comunicação. Tenho certeza que é. Primeiro, pelo que você está falando a você, refletindo na sua via externa. E tudo isso é uma decisão, precisa romper com algo. O que não está gerando valor hoje? O que não está levando você adiante? Eu estava fazendo uma atividade antes de vir para cá. Todos os dias eu coloco ali visualização, silêncio, para eu me concentrar. Atividade física, eu dou check. É bom quando você coloca que fez. Já quando bota o X, chora. E eu fui fazer o meu levantamento da semana. Amanhã já é domingo, ou seja, mais uma semana em que eu tenho novas atividades. Eu coloquei estudar. Tá claro para mim os processos. Eu estudei muito pouco na semana em que estamos.
precisei botar o X, eu preciso ser honesta. Sim. Porque os resultados que eu quero dependem do estudo que hoje eu não tô fazendo, não tô me dedicando. Aí eu coloquei começar a mexer no Instagram de maneira efetiva, postar e tudo mais, até mesmo o WhatsApp, a partir das 13 horas. Para que de manhã eu possa estudar, orar, agradecer, fazer a minha prática de atividade física e aí começar o meu movimento, porque eu trabalho no horário da tarde. Uhum. Coloquei um X bem grande. Eu não cumpri. Celular até às 8, para poder desligar, para não ter que estar me medicando daqui a pouco para dormir. Um X bem grande. Tá horrível isso aqui. Eu tive mais coisas negativas do que positivas para a vida que eu quero. Olha o que eu tô fazendo. Eu comuniquei, mas eu não executei. Autorresponsabilidade, Eduarda. A próxima semana você tem a chance de fazer de novo. E faça. Ou seja, é uma decisão. A vida que a gente quer depende daquilo que a gente hoje precisa comunicar de uma maneira melhor e mais efetiva. Show de bola. Vou fazer um X e um check de tarefas na minha semana. Peguei essa dica. Sabe o que é E legal? eu vou largar o celular 8 horas. Quando eu não te responder é por isso, tá? Detox do sono. Assim, não é uma coisa que eu faço, tô colocando em prática agora. E eu não sou obrigada. Mas é difícil. Estamos viciados em responder assim, pera, não posso. E as outras pessoas estão viciadas em receber a resposta imediata. Tá todo mundo criando o quê? Aquele ciclo do infinito ali? Que tá todo mundo fazendo o tempo inteiro de qual... Porque eu sou obrigada a fazer. Eu preciso, porque imagina, não pode esperar. Só que Verdade. a gente... Cara, viu? Esse é meu problema mesmo. Isso aqui... Só que o que a gente faz? A gente vai deixando e seguindo o fluxo automático da vida. Quem impõe os limites? Sou eu. E isso parte do básico bem feito. Não vou mexer? Não vou mexer. Uhum. É fácil? Não. Quem disse? Quem disse? Assim como eu vou treinar todos os dias. É fácil se eu não estou treinando? Não é. Preciso me expor porque eu tenho uma palestra. Vai precisar fazer todos os dias alguma coisa. Fato. Só que se não fizer, assim como eu fiquei mal pela manhã e de fato, eu disse, poxa, mais uma semana que eu não executei com constância, com sabedoria, aquilo que eu me propus, comuniquei, não executei, reflexo ali na frente, porque não é agora, amanhã. Ai, deu tudo errado, viu? Falei. É lá na frente eu vou dizer, mas por que eu não tenho? Uma vida melhor, mais dinheiro, mais oportunidades. Porque eu não fiz. Dá uma olhada. E isso é... E é interessante colocar ganhos do dia. Eu faço as minhas anotações com os ganhos do dia. Tudo que eu tive de positivo naquele dia. Às vezes, não estou dizendo de agradecer a vida, isso naturalmente a gente deve fazer. Sim. Mas de você exteriorizar. Consegui me sentir menos insegura. Consegui olhar nos olhos de alguém. Coloque como prática, como atividade, até algo que a gente pode colocar dentro do curso, ferramentas complementares. Para todo mundo que for executar ali, colocar como uma meta. Coisas mínimas viáveis, cada um sabe de si. Seu nível de insegurança, de medo, de bloqueio ou de segurança. Para fazer, ter um fluxo muito mais positivo a nível de comunicação. Show de bola. Como diz a Fefe. Um grande episódio que a gente conduziu aqui. Nosso 40º episódio. E muito obrigada, Duda. Espero que você tenha gostado da experiência. Espero que os nossos ouvintes também gostem do papo, se interessem mais pela temática, que eu acho que é algo que só acrescenta na nossa vida. Com certeza. Obrigada pela oportunidade ter vindo até aqui, não só para o podcast, mas para entregar e colocar nas mãos da Carry On uma ferramenta tão necessária que falamos todos os dias e não sabemos como falar, como comunicar aquilo que queremos, e são comandos através da fala. É uma verdadeira honra poder dar um passo tão importante visando que eu rompi com a saúde. Eu abandonei um cargo público por opção, não quis mais, e hoje ter a oportunidade de trazer o meu conhecimento, a minha vivência, uma bagagem de 12 anos com a saúde, para ensinar e conduzir a comunicação a partir de agora, com tanta maestria, é algo que ontem chorei muito, agradecendo, disse obrigada, meu pai, pela oportunidade de ter conhecido essas pessoas, de ter colocado cada uma delas na minha vida, e por ter feito a Duda dar um primeiro passo, é o primeiro curso gravado para profissionais da área da saúde,
que honra dar início a um novo ciclo com a comunicação para profissionais dos quais eu trabalhei por pelo menos 12 anos. É uma sensação que eu não consigo descrever, foi fabuloso, fantástico estar aqui com vocês no dia de hoje. Ontem não conheci, não tinha visto vocês duas aqui, porém conheci a Carlinha e a Gabi, são pessoas maravilhosas, quase perdi a vida. Depois você vai entender. Papo para outro Esse aqui dia. é outro momento. Fiquei muito feliz, conheci a cidade, apesar de ser quase um bate-volta aqui, é algo que me faz querer conhecer mais, vocês são muito acolhedores. É algo que você chega na cidade, você já sente um abraço, assim. E eu tinha muita vontade de vir aqui, conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre as pessoas. E agora eu tenho uma parceria incrível conduzida. Com certeza, de ambas e as vai partes. vir mais vezes para eventos que a gente vai certeza que a fazer e gente tudo Tô mais. feliz, obrigada. Agora, BH é a sua segunda casa. Tá Verdade. aí, tá aí, E obrigada. nós ficamos muito felizes com esse feedback, né, Com Fê? certeza, com Muito certeza. bom ouvir isso, porque o trabalho que a gente faz, assim, diariamente também não é fácil. Para chegar ao ponto de trazer uma pessoa com tanta bagagem quanto você, a gente também se sente muito honrado com isso. Com certeza. E obrigada pela participação no podcast, no curso e pela parceria com a Carry On. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, até o próximo episódio, que vai ser muito legal. A gente vai gravar ao vivo e em loco, né, em São Paulo, em alguns pontos turísticos de São Paulo. Então vai ser um episódio muito legal, fiquem ligados. E se inscrevam no canal para ficar por dentro dessas novidades legais que a Fê tá falando. Exatamente, vocês vão me ver brilhar no Parque Ibirapuera. Olha. Valeu, gente.